Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. Estamos trabalhando agora os livros poéticos e proféticos, que é a disciplina que nós estamos estudando. Foco agora nos livros proféticos em Jeremias. É a nossa segunda aula de livros proféticos nessa unidade 3, os profetas maiores. O autor do livro é o profeta Jeremias, na qual o seu nome significa Javé elevado. Então, o próprio nome é o mesmo do livro, né? Então, o próprio livro traz essa profecia onde fala que Deus é elevado, o Senhor é exaltado. Jeremias, ele foi profeta de Ilquias, um dos sacerdotes de seu tempo, e foi chamado ao ministério ainda jovem, aos 16 anos, no terceiro ano do rei Josias, uns 70 anos aí após a morte do profeta Isaías. Ele que é levantado agora para trazer uma palavra profética ao reino sul, ao reino de Judá, exerceu seu ministério nos reinados de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Percebemos então que Josias, além de sendo um rei ao qual Deus se agradou dele, ele é sucedido de vários reis que não fazem o que Deus se agrada. E é por isso que nesse período em que Jeremias está profetizando, esses reis infelizmente fecham os ouvidos e não dão ouvidos à voz do profeta. Por isso que nesse momento o profeta ele entra em um estado de sofrimento, onde experimenta solidão, rejeição, dor, ameaças, humilhação, inclusive até lançado em uma cisterna, ele foi lançado. Então ele foi rotulado como um traidor, porque ele não se submeteu ao governo babilônico, já que a Babilônia já estava ali governando o povo de Judá. Ele foi contemporâneo de Abacuque, Sofonias e também de Ezequiel e Daniel. Lembrando que Ezequiel e Daniel, esses se encontravam entre os exilados na Babilônia. Ele é um dos remanescentes fiéis. Ele foi chamado em 626, em uma cidadezinha chamada Anatode, perto de Jerusalém. E a palavra-chave desse livro é apelo final. É exatamente, Deus está dando o último aviso antes de fato, consumar a tragédia que estava para acontecer com o exílio do povo na Babilônia. Deus vai dizer, através do profeta Jeremias, no capítulo 7, da seguinte forma: dai ouvido à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos e nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. É por isso, queridos, dado esse alerta de Deus, percebemos que ele vai então trazer uma palavra de juízo. E Jeremias, ele vai se lamentar porque além dele trazer a palavra de juízo, ele vê isso acontecendo. Devido a sua esfera de ação abranger aí cerca do 13º ano do reinado do rei Josias, onde tem a primeira parte do cativeiro da Babilônia e cobre um período de mais de 40 anos aí da sua profecia. É por isso que quando lemos o livro do profeta Jeremias, devemos ter atenção a essas características. Por exemplo, a sua mensagem anunciava o agir de Deus sobre a dura serviço do seu povo através da Babilônia. Então Deus estava trazendo um juízo, porque o coração do povo havia se endurecido. Em sua época, o reino norte já havia caído e quase todo o Judá também. Jerusalém estava praticamente sozinha, mas continuava rebelde aos preceitos do Senhor. Jeremias apela ao povo que se arrependa e anuncia o perigo do juízo de Deus. Ao mesmo tempo, apresenta o Senhor como Deus paciente. Apresenta o último apelo do Senhor na tentativa de salvar Jerusalém da destruição. Mas esse povo não dá ouvido. Eles poderiam ter olhado para o que aconteceu com o Reino Norte e tomado consciência das falhas. Jerusalém já estava devastada, mas mesmo assim eles continuaram em sua rebeldia. O livro do profeta Jeremias vai dividir nas seguintes partes, em 6 partes bem claras para a gente falar aqui. Primeiro, o chamado e a sua comissão, Jeremias capítulo 1. Depois, sua mensagem geral de repreensão a Judá. Depois, mensagens detalhadas de repreensão, de juízo e restauração.
depois mensagens depois do cativeiro e profecias referentes às nações diversas e, por final, um retrospecto, o cativeiro de Judá. Então, quem lê o livro de profeta Jeremias, talvez a início fique um pouco confuso, porque as profecias falando de destruição, falando de caos, elas têm uma ordem. Então, aconselho que, ao ler o livro do profeta Jeremias, preste bem atenção nestas 6 partes que dividem o livro e se atue, se coloque dentro desse texto nesse momento. Se é profecias referentes às nações, 46 ao 51 do capítulo. Se é profecias voltada à repreensão de Judá, do capítulo 2 ao 25. Isso é muito importante na questão da divisão do livro, para que você possa compreender o que você está lendo. O contexto histórico vai ser bem dramático, porque Jeremias começa lá em 627, é chamado para ser profeta. Aí nesse momento acontece a morte de Assurbanipal, o último grande rei da Síria. E aí é onde vai começar o processo de transformação do Império Assírico sendo dominado pelo Império Babilônico. Nesse momento, lá em Judá, há uma descoberta do livro da lei e o início de uma grande reforma do rei Josias. Lembramos que de todos os 20 reis que Judá teve, poucos foram aqueles que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E dentre esses poucos, temos Josias. Então, ainda quando Josias estava fazendo o que era agradável ao Senhor, nós vemos que é nesse momento que o profeta Jeremias começa a se acender, começa a receber o chamado. Depois, Nínive é tomada pelos babilônios. Então, é nesse momento que começa a transição do Império Assírico, que havia destruído todo o Reino Norte, a mescla lá onde surgiu os samaritanos. Então, é nesse momento agora que os babilônicos vão tomar conta. O exército egípcio é fragorosamente derrotado em Carquemis por Nabucodonosor e nesse momento é instituído o Império Babilônico. Então, percebemos que Jeremias, ele recebe o seu chamado ainda quando era Império Assírico, ainda quando Josias era rei sobre Judá. E agora já é Babilônia. Nabucodonosor subjuga a Síria, Judá e todas as cidades dos filisteus. Eles tomam aquela região da Palestina e começa a subjugá-los. E nesse momento, o reino de Judá faz uma aliança com o Egito, por onde o exército da Babilônia volta a Judá, que foi uma decisão horrível, onde Jeoaquim toma, acabando trazendo a sua derrota e depois um cerco de quase 2 meses. Então, nesse momento, o novo rei Joaquim, e não Jeoaquim, é deportado com outros lá para a Babilônia e seu tio Zedequias é colocado no trono. Mas aí que acontece uma situação, sob a pressão do partido pro-Egito, Zedequias se rebela contra a Babilônia e vai acontecer o quê? Jerusalém é novamente sitiada agora por 18 meses. Nenhuma cidade conseguiria suportar, ficar presa 18 meses, exatamente pela falta de alimentos e toda a questão logística que uma cidade precisa para funcionar. E agora Jerusalém então precisa, infelizmente, a se entregar. O exército babilônico entra em Jerusalém, o povo é deportado, a cidade é saqueada, queimada, o templo é destruído e 3 meses depois o governador Gedalias é assassinado e Jeremias é levado ao Egito. Então chegamos ao tema central da profecia do profeta Jeremias. Vemos esse livro, gente, o amor imutável de Deus a um povo apóstata, porém vemos a tristeza de Deus e também do profeta em ver a condição que esse povo está. Essa é a visão que podemos perceber do livro. Jeremias apresenta o último apelo do Senhor na tentativa de salvar Jerusalém da destruição. A centralidade deveria ser novamente dada a Deus. A centralidade da fé em Deus seria o principal fator que salvaria o povo, mas eles continuaram a se rebeliar. Mostra a descentralização do templo,
onde Deus escreveria no coração dos remanescentes dele uma palavra de fé, onde Deus poderia restaurar, mas não houve a adoração, o templo foi de alguma forma abandonado. Ainda que em Josias houve aquele momento do encontro com a verdade, com a palavra, mas logo em seguida, no decorrer do tempo, essa palavra foi abandonada de novo e esse avivamento, que teria tudo para ser um mega avivamento, acaba se esvaindo com o tempo. Por isso que nessa mensagem nós vamos ver 3 aspectos de Jeremias. A primeira delas, nós podemos chamar de fase 1, está de 626 a 606, então em linha decrescente. É uma época em que ele chama a atenção ao povo, apelando que se arrependa, mas nesse período Josias ainda era rei. Percebe que mesmo em um momento de adoração, um momento de uma breve descoberta da lei, uma breve volta a Deus, ainda há uma palavra dizendo: olha, isso não é suficiente, é tempo de vocês se arrependerem verdadeiramente ao Senhor. Em 606 até 596 entra uma segunda fase, porque é nesse momento em que o profeta anuncia com veemência o juízo de Deus. Nesse período, Jerusalém é atacada e destruída pelos babilônios, e nessa ocasião foram os reis de Judá, Jeoacás, Joaquim e Joaquim. Nesse momento, tudo aquilo que havia acontecido no rei anterior, no rei Josias, já havia se acabado, aquele fogo, né, já havia se esvaído. Então chega a terceira fase dessa profecia, onde ele vai fazer um convite, onde Jeremias vai ministrar ao povo de Jerusalém, já posteriormente, né, já estando no Egito, o juízo de Deus já se fizera executar sobre todos. Mas suas misericórdias continuavam renovando a cada manhã. E Zedequias foi o rei de Judá nesse período. Nesse momento, o rei Zedequias estava governando, estava dentro da liderança do povo judeu, mas mesmo assim o povo continuava rebelde, o povo continuava sem voltar para o Senhor. Aprendemos nesse livro muitas lições fundamentais, principalmente para dar atenção ao chamado às ordens do Senhor. Não entender misericórdia e compaixão como um Deus impune, um Deus que não cobra o pecado das pessoas. Aprendemos aqui lições valiosas que também acontecem na nossa vida. Por exemplo, a exteriorização de uma luta. O profeta Jeremias, ele vive ali uma luta interna, né? Um momento da sua vida que ele questiona, não a Deus, mas o momento que está acontecendo. E aqui acontece conosco também a questão do bem-estar, a prosperidade dos ímpios. Enquanto muitas vezes os justos lutam com grandes dificuldades, tem pessoas prosperando. Salmo 73 vai falar exatamente isso. Uma segunda questão é que o Senhor responde ao nosso clamor, o Senhor sabe dessas nossas lutas e fala conosco. Aprendemos uma lição de que o nosso momento atual pode ser de sofrimento, um sofrimento infantil até, à vista do sofrimento de outras pessoas, ou do sofrimento que nós mesmos iremos experimentar no futuro. Hebreus 12, 3 ao 5 diz: é mais sábio aprendermos e aceitarmos o sofrimento presente, armazenando por seu intermédio forças para o futuro, do que abrir a boca para reclamar. Isso é tremendo, né? Por isso, aprenda a aceitar o sofrimento, mas armazenando nesse momento as forças para que você possa, no futuro, usá-las para seu bem-estar. Uma outra questão: homens são homens. Por melhores que sejam, por mais crentes que sejam, por mais exemplares que sejam, continua sendo homens, herdeiros do sangue de Adão e, portanto, indignos da confiança completa. Podem causar-nos decepções, podem orientar-nos erradamente, podem equivocar-se. Nunca se esqueça desta grande verdade: homens são apenas homens. Por isso mesmo, não confiemos nem em nosso próprio coração. Só o Senhor é digno de completa confiança. Com isso, eu não estou falando que você não deva confiar em pessoas, andar junto com pessoas. Eu estou falando que você precisa confiar, depender 100% de Deus, ok? Homens você confia, mas a sua dependência 100% é do Senhor. Uma outra lição, uma quarta lição que nós aprendemos lá no capítulo 18, verso 4,
fala-se da graça final, né? Tudo tem um tempo onde a graça final vai ser revelada. Aprendemos sobre o vaso na mão do oleiro é que toda a humanidade como um todo, na vida pessoal, né, individual de cada um, nós podemos ser remodelados pelo Senhor enquanto sermos vasos molhados. Deus, ele está chamando as gerações de hoje, como chamou as gerações de antes, a se permitir ser moldado por Deus como um vaso na mão do oleiro. Uma quinta lição é que a mensagem de Deus dar aos seus servos muitas vezes parece contraditória, incoerente e inaceitável. Como assim, pastor? Que lição é essa? É simples. O próprio Jeremias disse: rende-se a Babilônia. Uai, mas Deus não levantou ele para avisar o povo para não ir? Exatamente. Mas nesse momento, o povo estava tão encharcado em seus pecados, eles estavam tão envolvidos nos seus erros, tão distante de Deus, que Deus falou: se rendam. Vai ser muito melhor você se render para que vocês experimentem o processo de transformação. Nesse momento, é o que está escrito no capítulo 18, eu quero quebrar vocês. Então se rendam a Babilônia, para que assim então possa haver cura. O livro do profeta Oséias, ele vai dizer isso, né? Sobre o Senhor que abre a ferida é o mesmo que a cura. Uma outra lição é sobre o Cristo, ainda no profeta Jeremias. No capítulo 23, verso 1 ao 8, vai dizer que Jesus é o pastor e o renovo. Jeremias 31, verso 31 ao 34, em Cristo a nova aliança seria estabelecida. E o próprio Jeremias é uma figura do próprio Cristo, onde o profeta Jeremias constitui-se também numa preciosa mensagem messiânica, pois como homem sofredor, ele foi rejeitado. Ele tipifica muito de perto o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, chegou ao final desta aula dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus abençoe, até a próxima aula, onde falaremos do livro de Lamentações.